E os Estados Unidos são um dos países mais influentes do mundo e suas decisões políticas e econômicas têm impacto global, como a Lohane acabou de explicar, né? No combate às mudanças climáticas, essa influência se torna ainda mais evidente. Recentemente, cortes e retrocessos na política ambiental americana acenderam um alerta sobre os desafios enfrentados para conter o aquecimento global. Mas como que essas decisões afetam o Brasil e o mundo? E o que a gente pode esperar para o futuro, hein? Para falar sobre isso, eu recebo agora o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o Carlos Bocuí. Ele está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia. Seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo. Prazer recebê-lo, doutor. Então, eu queria que o senhor nos ajudasse a entender qual a importância dos Estados Unidos na agenda climática global. Bom, os Estados Unidos, em primeiro lugar, é a maior economia do mundo, né? Tem um PIB de 29 trilhões, o Brasil tem 2 e pouco, para se ter uma comparação. E, do ponto de vista de emissões, os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa, ou seja, nós temos uma situação em que hoje um dos maiores poluidores do planeta, ele se retira do Acordo de Paris, ou seja, ele não estabelece metas de redução de gases de efeito estufa. Isso é muito ruim para o planeta, é muito ruim para o Brasil, que cedia esse ano a COP30. Então, o que deve ocorrer a partir de agora são novas articulações, são articulações de novas coalizões, não é, de países mais vulneráveis às mudanças climáticas, tentando equilibrar essa saída dos americanos do jogo do Acordo de Paris. Aliás, antes do Acordo de Paris, os americanos também não ratificaram o Protocolo de Quioto, que também era um elemento importante de redução de gases de efeito estufa. Então, na verdade, nós temos um desequilíbrio na negociação climática global com essa saída dos Estados Unidos do cenário da contenção de gases de efeito estufa. E, pelo contrário, os Estados Unidos estão aumentando a sua produção e exploração de combustíveis fósseis. Certo, doutor. O que justifica? Quais são os argumentos utilizados pelo governo norte-americano para tomar medidas tão anticlimáticas, né? Medidas tão tensas quando a gente olha para o aspecto ambiental? Não é novidade. Eu acho que nem Donald Trump pode negar as mudanças climáticas. O que eles justificam? Bom, em primeiro lugar, ele nega as mudanças climáticas. Ele faz parte de uma linha ideológica americana que trabalha o negacionismo, né, o terraplanismo. Então, isso é muito negativo, porque ele está desmantelando internamente a Environmental Protection Agency, que é a agência americana de proteção ambiental. Ele está afetando, através do Ministério do Interior, áreas protegidas, cedendo essas áreas para a exploração de petróleo. Então, para entender essa situação é fácil. Donald Trump foi financiado em sua campanha eleitoral pelo setor do petróleo, não é? Então, na verdade, ele está pagando a conta daqueles que o financiaram, estabelecendo diretrizes e políticas que beneficiam esse setor. Infelizmente, esse é o grande problema, não só para os Estados Unidos, mas planetário. É um problema para nós no Brasil, porque o potencial americano, ampliado agora com essa perspectiva de mais retirada de combustível fóssil, de exploração do Alasca, de exploração da região do Ártico, que é o que os Estados Unidos pretendem fazer, além do aumento da exploração em território americano, levará a um número muito maior de emissões atmosféricas. E o mundo está hoje numa situação limite com relação a essas emissões. Então, quem vai pagar essa conta no final são os próprios Estados Unidos, que têm aí suas florestas queimadas no norte, a Califórnia, tantos incêndios, calor extremo na região do centro-oeste americano, ou seja, os impactos ambientais, climáticos, dentro dos Estados Unidos são fortíssimos. Então, os americanos estão, na verdade, dando um tiro no pé. Pois é, e pelo jeito não estão vendo isso, né? Afinal, elegeram Trump sabendo disso, porque a posição dele já era muito clara com relação a esse tema. E a gente viu, né, o senhor falou agora, e realmente nós noticiamos aqui nos últimos dias a questão dos incêndios que aconteceram por lá, pessoas
que morreram, pessoas que perderam tudo, tiveram que sair correndo de casa, não sabiam nem se a casa continuava lá, se existia ainda. Isso tudo é fruto dessas mudanças climáticas que a gente tem visto e que não adianta negar, porque a gente está acompanhando isso, isso está acontecendo no mundo todo. E eu queria entender, o senhor já falou sobre a importância, o poder que os Estados Unidos têm no planeta por conta da forte economia que eles têm. Existe alguma possibilidade dos outros países fazerem alguma coisa, algum tipo de pressão para que eles voltem atrás em certas decisões? Afinal, são decisões que um homem toma, que um governo toma e que acaba influenciando a vida de bilhões de pessoas mundo afora. Bom, é bom entender o governo americano, né? Como é que ele funciona. Quando George Washington assumiu a presidência da República, há 300 anos atrás, quase isso, o que acabou acontecendo é que os pais da nação americana, os fundadores dos Estados Unidos, da independência americana da Inglaterra, eles estabeleceram amplos poderes para o presidente da República, através de atos normativos. É claro que esses atos normativos eles só podem ser utilizados em condições excepcionais. E Donald Trump, quando assumiu, ele decretou emergência na área de fronteiras e na área de saúde. E com esse argumento, ele tem tomado essas medidas. Porém, a área da magistratura, da legislação americana, o judiciário, tem agido contra essas medidas de Donald Trump. Por exemplo, a retirada de recursos de ajuda humanitária que os Estados Unidos provém para vários países foi suspensa por uma juíza de Nova York que ingressou com uma ação contrária à decisão de Trump. E Trump recuou e revogou. Tá? Então, o que nós temos hoje é um jogo de cena muito forte, onde Donald Trump ruge, mas ele, na verdade, acaba sendo contido pela autonomia dos estados e pela autonomia do judiciário americano. Né? E a margem que Trump tem dentro do Congresso Nacional, tanto do próprio Congresso, Câmara dos Deputados e também do Senado, é pequena. Então, ele não tem, eu diria, essa bola toda para prometer e fazer as alterações que ele pretende. Ele vai sofrer retaliações internamente nos Estados Unidos, do Judiciário, da Califórnia, que está pleiteando independência, imagine só, independência dos Estados Unidos, vai sofrer retaliações do mundo todo, internamente vai encarecer extremamente os produtos que são taxados. Por exemplo, quando ele fala de taxar uma coisa simples, que é guacamole, abacate ou abacaxi, isso vai pesar na mesa dos americanos. Quer dizer, você vai acabar tendo um efeito de custo de vida bem mais elevado para o povo norte-americano. Então, a questão não é tão simples assim. E Trump, por conta das medidas que está tomando, vai ter uma retranca razoável de reações internas e também externas. Sim, sim. Mas quando eu disse sobre a posição dele, eu digo no momento da eleição mesmo. Ele foi claro, ele falava, o projeto dele, a opinião dele com relação a isso já era estabelecida. E mesmo assim, ele foi votado. Ele ganhou a eleição, mesmo tendo esse discurso negacionista. Agora o Brasil tem um papel estratégico, né, na luta contra o aquecimento global. O que o nosso país pode fazer para se proteger desses impactos externos? Eu queria comentar um pouquinho o que você falou das promessas. Promessa de campanha é uma coisa. Quando se coloca no papel, e isso se torna um ato administrativo, aí sim, isso vai ser combatido. Né? E Trump acabou tendo uma certa coalizão dos próprios trabalhadores americanos que estavam se rebelando contra os democratas no aspecto de muitas gestões aí que acabaram estabelecendo uma ligação dos democratas com o establishment, com o próprio governo federal. Então, isso levou a essa eleição do Trump, que é um fenômeno passageiro, efêmero. Para o Brasil, essa situação ela se torna bem complicada agora, porque o Brasil é o presidente e o secretário da Conferência Climática da Rio, da COP30, que ocorrerá em Belém do Pará neste ano. Então, as negociações serão bem mais difíceis com a saída dos Estados Unidos, porque todo o foco da conferência esse ano
ele trabalha com dois pontos essenciais. O primeiro é o recurso financeiro para os países em desenvolvimento, para que façam a troca de sua matriz energética e também para que eles façam a sua adaptação climática. E o segundo ponto é o estabelecimento do índice de emissões pretendidas por cada país. E apenas 10 países já colocaram a sua pretensão com relação aos gases efeito estufa que emitirão até 2030. Então, essa realidade de que o Brasil convença os países de aportarem essa vontade, manifestarem esse desejo, esse compromisso de quanto vão emitir até 2030, até 2050, que é o período final que se imagina para se atingir 1,5 grau de temperatura média global no máximo, o que, do meu ponto de vista, é impossível, porque nós já atingimos isso. Essa missão do Brasil é muito difícil esse ano, né? Então, a COP30 vai ser um grande desafio que colocará à prova a capacidade brasileira do Itamaraty, não é? Do Ministério de Relações Exteriores, do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, em fazer essas articulações para conseguir um bom resultado de acordos climáticos que façam aí a diferença, porque o Brasil está herdando uma série de problemas das conferências anteriores que foram mal resolvidas. Então, além dessa missão que o Brasil tem no momento de estabelecer regramentos absolutamente necessários para a humanidade, o Brasil ainda recebe uma carga de resoluções de outras conferências que não foram solucionadas. O Brasil vai precisar de muito empenho, muita capacidade de negociação diplomática para vencer essa barreira. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a pensar a respeito desse assunto que é tão importante e que impacta, né, a vida de todas as pessoas. 100% dos cidadãos são impactados pelas mudanças climáticas, uns mais e outros menos, mas todo mundo acaba sendo influenciado de algum modo e a gente precisa ficar atento a isso. Muito obrigado, um abraço, até a próxima, viu? Obrigado, bom dia, até mais. Bom dia, tchau, tchau.